Olá, eu sou o Dr. Danilo Real, médico otorrinolaringologista aqui no Instituto Emuná, e hoje a gente vai falar um pouco sobre por que meu nariz entope quando eu deito. Então, quando a gente vai pensar por que o nosso nariz tampa quando a gente deita, isso primariamente acontece porque os nossos cornetos nasais eles incham. O que são os cornetos nasais? É uma estrutura que fica dentro do nariz que ajuda a umidificar o ar e ele tem um tecido esponjoso. Então, quando a gente deita e fica na horizontal, parte do nosso retorno venoso, do inchaço que fica um pouco nas pernas da gravidade ao longo do dia, ele se redistribui quando a gente fica deitado e esses cornetos, por serem uma carne esponjosa, né, por terem um tecido que incha de sangue, ele aumenta um pouco de volume. Se você já tem um corneto grande ao longo do dia e à noite ele incha mais, ele tira seu espaço para respirar. Além disso, a gente pode ter outros fatores obstrutivos nasais, por exemplo, o desvio do septo. O desvio do septo ele geralmente é para um lado, pode ser bilateral, ele está lá o dia inteiro. Você tem um corneto nasal de um tamanho razoável, de pé você fica bem. A hora que você deita, esse inchaço, esse aumento dos cornetos, somado a um desvio do septo, às vezes deixa o fluxo de ar pelo nariz insuficiente. E aí você vai sentir que você não está respirando bem pelo nariz. Às vezes, casos de rinite se associam a isso e pioram esse inchaço do corneto. Sinusite também pode causar um pouco de obstrução. Nós temos alguns remédios que podem ajudar nessa obstrução. Um deles é o corticoide nasal. O corticoide nasal ele ajuda a diminuir um pouco o inchaço dos cornetos e é usado muito para tratar a rinite. Então ele tira o componente de rinite do inchaço dos cornetos. Agora a gente tem uma outra medicação que também a gente encontra muito paciente usando, que são os vasoconstritores nasais. Então Afrin, Atrugil, Nelsor, Otrivina. Esses remédios eles tiram o inchaço do corneto rapidamente. Eles funcionam em 10, 20 segundos. Acontece que depois de alguns dias de uso desse remédio, seu nariz começa a precisar dele para ficar com fluxo. Então você ganha uma dependência do remédio, não é a solução. Se você está sentindo que seu nariz está ficando muito obstruído durante a noite, é interessante marcar uma consulta com o otorrino para avaliar o que está acontecendo, quais desses fatores estão contribuindo para a obstrução nasal. Bom, o que acontece na consulta com o otorrino? A gente vai avaliar, tirar uma história, ver quais são os sintomas, o que está acontecendo, quais remédios já foram usados e falharam, fazer um exame de imagem, eventualmente uma nasofibroscopia, que é uma câmerazinha que olha o nariz por dentro, isso dá para fazer em consultório, ou fazer uma tomografia, e para a gente escolher o melhor tratamento, ou algum tipo de spray nasal que não vicie o nariz, ou eventualmente cirurgia, mas é importante a gente pensar que a obstrução nasal é uma queixa reversível, vale a pena você, se está te incomodando, vale a pena você investir nisso, porque é completamente reversível. Então, se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma informação a mais, eu estou à disposição aqui no Instituto Emuná.